E aí, pessoal, tudo bem? Como estamos? Que é o João, né? Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre medo e como a gente pode estar utilizando dele da melhor forma possível para estar chegando no dia da prova bem. É mais ou menos sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Meu nome é João Pedro, né? Sou enfermeiro formado pela ESCS, faço medicina na ESCS também. Sou professor há mais de 4 anos e esse aqui é o meu canal em que eu compartilho essas reflexões, essas ideias com vocês, beleza? Então sejam muito bem-vindos. Hoje o vídeo, como eu estou fazendo nessa época de reta final aqui, eu tô querendo fazer os vídeos bem mais rápidos, bem mais diretos mesmo, para não tomar muito tempo de vocês e para passar o que realmente importa, sem muita enrolação, beleza? Então, cara, eu anotei algumas coisas aqui sobre medo, né? Eu acho que um grande ponto assim, que diferencia muitas pessoas que são aprovadas e não, quem é campeão em um esporte ou não, é como ele pode usar um medo ao favor dele. Eu fiz esse vídeo aqui, eu fiz o roteiro desse vídeo aqui há algum tempo, porque eu tava lendo aquele livro chamado Cabeça de Campeão. Deixa eu até digitar ele aqui. Cabeça de Campeão. Esse livro, cara, ele fez muito sentido pra mim na época que eu tava lendo. Eu ainda tenho que terminar de ler ele, né? Acabou que eu não consegui ler mais ele assim no completo, mas ele trouxe uma ideia assim de como, cara, os campeões pensam com relação à vida deles. E assim, quando a gente pensa no contexto da preparação pro Enem, a gente tem que pensar que a gente é tipo um atleta também, entendeu? A gente tem que, tem que ter uma comida adequada, a gente tem que treinar direitinho, a gente tem que ter um bom treinador, entendeu? A gente tem que ter um bom local de treino, uma boa plataforma de estudos, enfim. A associação entre atleta e estudante que quer passar em medicina, quer passar em engenharia, quer passar num curso mais concorrido, assim, cara, é muito similar, entendeu? Então a gente tem que se tratar assim. E daí eu lendo esse livro, cara, eu tirei vários insights, assim, de temas que eu poderia tratar. E assim, esse vídeo aqui é sobre um desses temas, que é como utilizar o medo a seu favor, né? Ser cara, no livro ele fala assim, ser um amante da pressão, um amante daquele momento em que, cara, tudo tá ruim, mas ainda assim ele consegue performar bem, né? E assim, cara, o sentir o medo antes da prova não é um sinal de fraqueza, não é um sinal, cara, que você uma pessoa que não vai passar ou algo assim, é totalmente normal, entendeu? E você tem que entender que esse medo, ele tem que ser utilizado como um combustível, não como o seu inimigo que você tem que combater, entendeu? É tipo ansiedade, medo e ansiedade andam muito lado a lado, né? Mas a ideia é assim, cara, o que eu posso fazer com esse medo que eu tô sentindo, entendeu? Cara, sabendo que eu tô sentindo esse medo aqui, eu vou deixar ele me paralisar, o que eu posso fazer para lidar com ele da melhor forma possível? Entendeu? E assim, os campeões, quem, cara, já foi aprovado em medicina, cara, sem ter medo. Vocês acham que tava todo mundo mais tranquilo possível, paz e amor possível, ali antes de abrir o primeiro dia de prova para ver o tema de redação? Não, tá todo mundo ansioso pra caramba, tá todo mundo nervoso, entendeu? Mas a diferença é que o medo, né, ele vem para todos, mas nem todos sabem lidar muito bem com medo. E esse vídeo aqui, ele vem exatamente assim, para você treinar como você pode treinar esse medo, né? Como você pode utilizar esse medo como combustível para você realmente alcançar o seu sonho e realmente fazer ali a diferença, né? Cara, quem trava, desperdiça, assim. Quem trava pelo medo, desperdiça a chance de utilizar ele para canalizar algo grande, entendeu? E assim, quando você está com medo, você precisa, cara, se colocar em situações como se fosse uma terapia de exposição. Pessoas que têm medo de elevador, por exemplo, elas não vão, cara, pegar e já se jogar no elevador, não. Elas vão pegar, cara, desenhar o elevador, elas vão pensar sobre o elevador, elas vão conversar sobre o elevador, elas vão ver vídeos sobre o elevador, sabe? Dentro de um processo terapêutico na psicologia sobre isso, vocês têm que pensar que é exatamente nesse contexto em que as pessoas elas vão aos poucos adentrando dentro daquilo que dá muito medo para elas. E pensando no contexto de prova pro Enem é a mesma coisa. Entendeu? Se você, tá com medo da prova, cara, você tem que treinar agora o contexto de prova para você. Mas você vai fazer uma prova inteira. Você vai fazer uma prova inteira de matemática ali, uma prova inteira. Não. Cara, começa aos poucos, começa fazendo 10 questões, começa fazendo 5 questões de uma prova, começa visualizando como é que você vai estar no dia da prova. Eu falo isso direto para meus alunos de mentoria, entendeu? Cara, visualiza você no dia da prova ali, visualiza, cara, que você tá na prova, que tem os corretores ali, os instrutores, enfim, que tem uma galera meio que conversando, tá todo mundo meio nervoso, você tá com a caneta na mão, visualiza tudo isso. Entendeu? Visualiza tudo isso, cara, pra você já começar a se ambientar. E as pessoas que fazem isso, as pessoas que fazem o que eu falo aqui nos vídeos, pessoal, vão lembrar de mim na hora. Vão lembrar de mim e vão falar, cara, ainda bem que eu fiz. Entendeu? Porque vocês vão ver de que de tanto vocês imaginarem, de tanto vocês colocarem nessa situação, vocês vão ver que aquele dia ali foi só mais um. Entendeu? Só foi mais um dia de, cara, de dedicação em prol ali do seu objetivo, entendeu? O dia de prova, sabe? Porque você, cara, já viveu aquilo ali tantas vezes, mesmo que na imaginação, que você vai estar bem mais tranquilo, entendeu? Então, cara, se exponham,
a provas cronometradas. Precisa ser 5 horas de prova? Não, cara. Cara, pensa assim, pô, em 1 hora, o que eu consigo fazer de uma prova aqui? E vai lá e faz, entendeu? Tenta nomear aquilo que te dá medo. Cara, você tem medo de matemática, você tem medo de redação, você tem medo de física. Cara, nomeia isso, deixa isso claro e tenta trabalhar isso todos os dias. Por que que você sente esse medo? Por que que você está ansioso assim? Cara, se você não passar, você vai realmente morrer, entendeu? Você vai realmente passar mal. Você vai realmente... a sua vida acabou se você não passar. Não. Cara, trabalhe todos os seus medos, sabe? Não deixe eles escondidos ou debaixo do tapete. Não. Exponha eles. Deixe eles o mais claro possível. Jogue luz neles e tente trabalhar eles todos os dias com uma pessoa que você gosta, que você confia, com seu terapeuta, cara, com seu mentor, enfim. Pega esse medo que você sente com relação à prova, com relação a não ser aprovado, com relação a ser aprovado, com relação a tudo, e tenta trabalhar isso todos os dias, porque isso vai fazer total diferença. Os medos, eles não vêm para nos, cara, nos reprimir, eles vêm para nos fazer avançar. Deu para entender? E assim, o medo ele existe, mas o seu objetivo dele tem que ser maior que o medo. Se o seu objetivo é ser aprovado, se o seu objetivo é fazer uma boa prova, cara, não deixa o medo te paralisar. Entendeu? Nomeia ele, identifica ele, trabalhe ele da melhor forma possível, para que você não tenha consequências graves assim, por causa, na verdade, de uma emoção que você está sentindo, entendeu? Você não pode ser tão emocional nesse sentido, certo? Espero que tenha feito sentido, pessoal, para vocês esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se você tiver interesse no meu e-book, é só olhar no link da descrição. E as vagas de mentoria estão fechadas para o Enem. Infelizmente, nem a lista de espera eu vou abrir mais. Mas tamo junto, galera. Vamos com tudo. Vou continuar com os vídeos diários aí no canal. E não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, beleza? Tamo junto. Valeu!